Tem muitos progressistas que hoje, nesse momento, nesse minuto, estão postando. Sempre fui contra a indicação do Zanin, me esculacharam e tal. Não vou mostrar os nomes, mas as pessoas vão achar no Twitter. Por quê? Porque o Zanin, dias atrás, arquivou uma decisão que pedia que o governo Bolsonaro fosse obrigado a comprar vacinas para o Covid, né? Então está aqui, Pedro Serrano, que é jurista, progressista, com histórico, está dizendo: a decisão do ministro Zanin de arquivar a ação que pedia que o governo Bolsonaro fosse obrigado a comprar vacinas para o Covid foi correta. A ação, evidentemente, perdeu seu objeto pelo transcorrer do tempo. Nada tem a ver com eventual punição de agentes públicos de então por eventual omissão ilícita, né? Qual que é o problema hoje que a gente tem também, Joaquim? Todo mundo resolve falar sobre tudo, até das coisas que não entendem absolutamente nada, né? Então começa essa malhação. Uma das pessoas que estava nisso, e eu respeito, Felipe Neto, estava ali agora, também estava puxando ataques ao Zanin e ao presidente Lula, chamando. Eu até vou tentar achar o tweet aqui dele, porque assim, quer dizer, era uma petulância, assim, quer dizer, em relação ao Lula, nesse momento em que ele está sendo atacado pelos financistas saqueadores, pela extrema-direita fascista, pelo imperialismo internacional, e ainda vem os influenciadores progressistas agora. Olha, o Lula tem que ter um saco do tamanho da Lua, viu? Pelo amor de Deus. Mas diga, Joaquim. É aquela coisa que o Zanin, a decisão dele é técnica. E que bom que pessoas decidam assim. O Zanin tem esse perfil. Ele sempre vai ter uma decisão, as decisões que ele tomar, ele fez até com o Lula. Quando ele fez a defesa do Lula, a decisão dele era técnica, nunca foi política. A decisão do Lula, quem fazia a política era o Lula. E o entorno do Lula, mas ele sempre fez a defesa técnica. E é o que ele está fazendo com o ministro Supremo. Não tem, a ação perdeu o objeto nesse momento. Então não cabe ao magistrado, se não arquivar. Agora, existem outros crimes que foram cometidos, corrupção, por exemplo, na questão da vacina, aí é outra questão. Mas neste caso é uma decisão técnica. E eu sempre defendi aqui, muitas vezes, que o direito ou a justiça não pode ser usado politicamente. Às vezes a gente fica tentado a apoiar determinadas decisões. Eu já critiquei aqui o Alexandre de Moraes, eu acho que ele está exagerando em alguns pontos. Já falei isso. Acho que essas prisões preventivas muito prolongadas, isso é lavajatismo. Não deveria haver. Aí muitas vezes de votar por soltar um cara que foi preso por engano, né? Um cara que era morador de rua e foi lá ver o que estava acontecendo. Quanto tempo esse cara ficou preso? Quem vai devolver os dias de prisão do cara? Entendeu o que eu falo para você? Mas ele era um Zé Ninguém, né, também, então ninguém se importa, né, Joaquim? Exatamente. Eu falo, não, o que eu digo para você é que muitas vezes eu estou só fazendo uma coisa, eu digo que o Alexandre de Moraes está defendendo a própria pele e a institucionalidade, tá certo. Tem que fazer isso. Em determinados momentos, a sociedade tem que reagir, porque não adianta, é preciso ter uma certa liderança, em algum momento isso é admitido. Mas isso não pode se tornar regra. E o Zanin é o oposto. O Zanin é técnico, e isso é bom para a sociedade, que tenha juízes técnicos. Deixa eu trazer o Felipe Neto aqui para as pessoas sentirem, vamos dizer assim, a gravidade do que está acontecendo nesse momento. Daqui a pouco, se vier aí uma nova guerra, um novo 20 centavos e o fascismo voltar ainda piorado, né, essas pessoas também terão sido responsáveis, tá? Assim como foram em junho de 2013. Então vamos lá. Felipe Neto, é óbvio que não me arrependo de ter votado no Lula, porra, né? Até se ele indicasse a Cássia Kiss para o STF, continuaria confiante no voto que fiz, né? Aí ele fala: todos vocês ficaram calados com o Zanin no STF, né? E amigo de Flávio Bolsonaro no TRF1. Lula indicou para o TRF1 o Flávio Martins, que é filho do Humberto Martins, né? Não sei se ele é amigo do Flávio Bolsonaro ou não, mas não é o que o define ser amigo do Flávio Bolsonaro, se é que ele é, né? Aí depois ele fala: a gente se matando nessa guerra de comunicação para vencer o ultraconservadorismo e o Lula colocando Zanin e amigo de Flávio Bolsonaro. O cara se chama Humberto Martins, tá? Aí ele fala, aí ele quer ligar o foda-se também, né? Vontade de virar as costas, esquecer tudo e todos e curtir meu patrimônio sem ter mais dor de cabeça. Aliás, patrimônio que ele ganhou com um discurso violento, né, na época de junho de 2013, contra Dilma e tal, lacrando dessa maneira, né? Aí ele fala: Lula, numa boa mesmo, olha assim, quer dizer, como é que os progressistas das redes dialogam com o presidente Lula, né? Para indicar jurista, tu é pior que a CBF. E não dá mais para ter paciência com isso. Cara, essa coisa de ter transformado influenciador em comentarista político deu nisso, viu? Assim, quer dizer, porra, tu, presidente Lula, tu é um bosta, é assim, quer dizer, e é badalado pelo governo, hein? Tá indo aí no negócio do Ministério da Saúde para fazer não sei o quê sobre a Covid. Quer dizer, assim, é um negócio que eu não consigo entender. Daqui a pouco é o seguinte, daqui a pouco estão derrubando, de fato, o último governo progressista da história do Brasil, e a gente vai ter 500 anos de fascismo. Aí esse pessoal que vai cuidar aí esse pessoal vai curtir o patrimônio em Portugal, nos Estados Unidos, vão ficar fazendo vídeo, tal, dancinha, enfim. Diga, Joaquim. É a questão da lacração, né? É uma irresponsabilidade do caralho, né? Quer dizer, essa é a verdade. Puta que pariu. Você faz o seguinte, você percebe uma onda e você fala: acho que agora eu vou nessa onda. Essa onda é boa. Porque estavam atacando o Zanin, criticando o Zanin, foi na onda. E vai nessa onda. Só que como você... Já é guerra híbrida contra o Lula, né? Já deve ter chegado a ordem. Vamos derrubar agora o Lula, talvez. Existe um movimento para enfraquecer o Lula.
Porque o Lula, ele para a elite, o Lula é bom fraco. Entendeu? Porque isso desde o início, o Lula fez concessões. Para poder disputar a eleição e vencer, o Lula fez muita concessão. Porque ele sabe qual é o momento político. Ele tem essa percepção. Agora, em relação ao Felipe Neto, ele está surfando numa onda mais uma vez. Como se ele está preparando, porque a hora que começar ele perceber que, na verdade, essa onda ela é contra o Brasil, e se ele perceber, aí depois ele vai acabar se posicionando e pedindo desculpas. Tá? Mas, olha, eu vou dizer bem a verdade, como eu vejo, tá? Eu vejo como natural, mas é claro que isso influencia muita gente, mas eu vejo como natural numa posição do Felipe Neto. Como é que eu posso esperar uma outra postura dele? Eu digo o seguinte, a gente se decepciona com algumas pessoas que estão sempre do lado certo, lutando o tempo inteiro, de repente ela muda de lado. Aí você fala, tá acontecendo alguma coisa grave. Agora o Felipe Neto é isso mesmo. Ele é o cara que, ele vê uma onda e surfa, por isso ele cresceu. Ele entrega para as pessoas aquilo que ele acha que as pessoas querem.